pessoal estava comentando dos jogadores aí que não é o Dudu, não é o primeiro, não vai ser o último, com certeza absoluta. Mas a gente fez uma listagem aqui de jogadores, também tem no portal tempo.com.br, jogadores que trocaram o Cruzeiro pelo Atlético de forma direta, tá? Cruzeiro Atlético, tá? A mesma trajetória que o Dudu tá fazendo de forma direta. Se você lembrar de mais alguém, fala pra gente aí. A arte tá ok pra gente colocar na tela aí pro pessoal, de alguns nomes que nós lembramos, né? E, enfim, tá aí então. Tivemos o Nelinho, lateral, que trocou o Atlético pelo Cruzeiro, ou ao contrário, o Cruzeiro pelo Atlético, 82, né? Direto, tá, gente? A gente tá falando direto. Paulo Roberto Costa, o lateral, isso aconteceu em 96, tá? Valdir Todinho, o volante, ele fez a troca aí em 99. Ele na verdade já veio primeiro pro Atlético, depois com o Levi estava no Cruzeiro e voltou pro Galo em 99. Depois voltou pro Atlético. Leonardo Silva, todo mundo vai se lembrar, o zagueiro, essa foi em 2010. E quando ele foi anunciado, ele era a capa da revista do Cruzeiro do mês. Deu uma confusão, gente. Deu. Olha, vou te contar, ele era do mês, a placa, tinha a revista do Cruzeiro na época, né? E ele era a capa, dá pra imaginar, né? Ele foi embora. Esse aqui eu não lembrava, tá? Vou ser muito sincera. Fernandinho, o lateral esquerdo, em aquele 2011. Eu não lembrava que tinha sido direto, não. Achava que tinha tido alguma coisa, mas foi direto o Fernandinho. Então, Rafael. Foi do Maluf, né? Foi. Rafael, goleiro, né, em 2021, atual goleiro do São Paulo, titular absoluto lá no São Paulo, né? Goleiraço também, né? Trocou o Cruzeiro pelo Atlético. O Rafael deixou o Cruzeiro, ficou treinando à parte, né? Durante um período, aí depois o Atlético foi lá e contratou o Rafael, que agora é o goleiro do São Paulo. Outro, Dodô, o lateral, em 2021. Esse lembrava do Dodô? Sim, é o que veio do Santos para o Cruzeiro. Não jogou, já tinha uma grande expectativa que ele jogasse aqui e de repente ele foi pro Atlético. Aí a expectativa se renovou. E ele não jogou em nenhum dos dois. Pra falar a verdade. E o Matheus tá me falando aqui, o Cuca também, né? Saiu do Cuca saiu do Cruzeiro pro Atlético, né? 2010, 2011? 2011. Eu acho. 2011. O Cuca, ele fica 5 ou 6 rodadas no Cruzeiro. Isso. E aí ele acaba saindo e volta pro Atlético uns 2, 3 meses depois. Mas nesse período ele não treinou outra equipe. Não treinou outra equipe. Então seria uma passagem direta também, como a gente está dizendo. Então não é uma... E a gente pode se lembrar mais atrás do Ronaldo Drummond, por exemplo, que foi do Cruzeiro, depois ele foi pro Atlético. Foi diretor do Atlético. Foi diretor e tudo mais. Futebol, né? A gente pode se lembrar do Procópio. Também, grande Procópio. Grande Procópio Cardoso, não só dele, como do William. O Cruzeiro leva a dupla de zaga do Atlético. E os dois foram diretamente para o Cruzeiro. O próprio Maluf, né? Maluf, Atlético, Cruzeiro. Ah, não, aí sim, Maluf. O Matheus tá falando aqui, mas aí teve muito, assim, diretor, preparador físico, não sei o que lá. Mas sim, por isso, sim. Lacerda. Ficou muito, né? Doutor Neilo Lasmar, Doutor Neilo começou como médico do Cruzeiro. Exatamente. E depois foi pro Atlético. É verdade. Pai de Doutor Rodrigo Lasmar, que é o responsável médico do Atlético hoje. E da seleção. E da seleção brasileira. Como foi o Doutor Neilo Lasmar. Exatamente. Então, assim... não é só, isso é só pra gente colocar sempre que é uma coisa, não é comum, mas é porque quando a rivalidade aparece, né, muitas das situações elas se tornam focos, né? Mas é isso aí e vida que segue, né, gente?